esteja resolvida essa fala. Pela ordem, senhor presidente, gostaria de pedir que não seja feita a leitura na íntegra, e só as emendas do conteúdo dos projetos e indicações. Coloque então em votação. Vereador Aparecido? Sim. Vereador Eduardo? Sim. Vereador Fabiano? Sim. Vereador Erlindo? Sim. Vereador Janderson? Sim. Vereador José Marcos? Sim. Vereador José Zan? Sim. Vereadora Josiane? Sim. Vereador Mauro Sérgio? Senhor presidente, 9 votos favoráveis. Com 9 votos favoráveis, declaro aprovada a solicitação do novo vereador Erlindo. Pauta da 7ª sessão ordinária da 9ª legislatura, quarta-feira, 1º de abril de 2026, às 19 horas. Chamada dos senhores vereadores. Senhor presidente, 9 vereadores presentes. Verificando o quórum regimental, declaro aberto a presente sessão, iniciando os nossos trabalhos. Expediente: documentos recebidos do Executivo. Ofício encaminhando resposta ao requerimento número 001 de 2026, de autoria do vereador Mauro Sérgio de Oliveira. Ofício número 52 de 2026, encaminhando a retirada do projeto de lei complementar número 1 de 2026, que dispõe sobre alteração da lei complementar número 127, de 20 de maio de 2022, regulamenta o Comitê de Investimentos do IPVH, institui o pagamento do jeton de presença pela participação em órgãos de deliberação colegiada no Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Olambra, IPVH e das outras providências. Ofício número 053 de 2026, GP, veto total ao projeto de lei número 52 de 2025, que dispõe sobre um prazo máximo de 60 dias para a realização de consultas, exames e cirurgias classificadas como prioridade alta no âmbito da Rede Pública Municipal de Saúde e da outras providências. Ofício número 49 de 2026, GP, comunicando o convênio com o Ministério do Turismo. Documentos recebidos dos senhores vereadores. Projeto de lei número 009 de 2026, de autoria de Josiane de Menezes Moreton Esperança, que institui a política municipal de incentivo à educação empreendedora e à inovação agrícola, Canteiro do Futuro, no âmbito do município de Olambra e da outras providências. Projeto de lei número 10 de 2026, de autoria do Fabiano Soares, que acrescenta artigos à lei municipal número 1081 de 24 de outubro de 2024, para estabelecer o atendimento prioritário formal às mães atípicas nos equipamentos públicos municipais e a obrigatoriedade de capacitação dos servidores públicos municipais que atuam no atendimento às famílias atípicas e das outras providências. Projeto de lei número 011 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Soares, que dispõe
sobre a política municipal de diagnóstico tardio de transtorno do espectro autista, TEA, e transtorno do déficit de atenção com hiperatividade, TDAH. Institui diretrizes, instrumentos, mecanismos de implementação, monitoramento e avaliação e dá outras providências. Indicação número 25 de 2026, de autoria do Paulo Sérgio Oliveira, que indica a doação das providências necessárias para a elaboração e encaminhamento a esta Casa Legislativa de um projeto de lei que dispõe sobre a implementação do sistema de reconhecimento facial no município, com observância das normas de proteção de dados e garantias individuais. Indicação número 026 de 2026, de autoria do vereador Hermínio Félix, que indica ao Poder Executivo a viabilidade de levantamento de faixa elevada em frente ao supermercado Remar. Indicação número 27, de autoria do vereador Hermínio Félix, que indica ao Poder Executivo, com caráter de urgência, o aumento do número de vagas para agentes escolares nas creches do município. Indicação número 028 de 2026, de autoria do vereador Hermínio Félix, que solicita a limpeza das laterais das estradas municipais, HBR 040, HBR 010 e HBR 020. Indicação número 29 de 2026, de autoria do vereador Hermínio Félix, que solicita a feitura de faixa elevada para pedestre na Avenida das Dadas. Indicação número 030 de 2026, de autoria do vereador Fabiano Soares, que indica ao Poder Executivo Municipal a adequação dos horários para a execução de serviços de manutenção em redes de esgoto, especialmente em áreas sensíveis como escolas. Leitura de documentos recebidos de diversos. Não há matéria a ser lida. Comunico que está encerrada a inscrição para o uso da palavra sobre tema livre. Uso da palavra pelos vereadores sobre tema livre. Vereador Fabiano Soares. Senhor presidente, boa noite aos nobres colegas vereadores, boa noite também às pessoas que nos acompanham aqui de forma presencial. Hoje nós estamos iniciando esse mês de abril, um mês onde nós temos muitas atividades aqui no nosso município, um mês muito importante para nós. E eu queria falar sobre dois assuntos hoje que faz parte do meu mandato e que também é para mim um motivo de alegria, de responsabilidade estar tratando sobre isso. Há dias em que a pauta nos convoca para algo maior e hoje para mim é um desses dias. Primeiro eu queria falar, nós estamos começando o mês de abril, mês azul, dia 18 de dezembro de 2007, a Assembleia Geral das Nações Unidas proclamou o dia 2 de abril como o Dia Mundial da Conscientização das pessoas que estão dentro do espectro autista. Então entramos hoje no mês de abril, e abril para todos nós que nos importamos com a vida humana em toda a sua diversidade é o mês azul. O azul que não é o de tristeza, mas sim que é o do céu aberto, das possibilidades ilimitadas, da profundidade que só quem aprende a olhar com atenção consegue enxergar.
Amanhã, dia 2 de abril, marca o Dia Mundial de Conscientização do Autismo, uma data que o mundo escolheu para parar, olhar e perguntar: o que temos feito para que cada pessoa dentro do espectro autista possa viver plenamente, com dignidade, com pertencimento? E eu gostaria de ser muito direto aqui, porque conscientizar não é ter piedade, não é ter dó. Conscientização é reconhecimento, é entender que o transtorno do espectro autista, o TEA, não é uma doença que precisa ser curada, mas sim uma forma diferente de ser, de sentir, de processar o mundo, uma forma que merece respeito, suporte e inclusão real, não apenas uma inclusão decorativa. Nós temos muito ainda que melhorar, temos que reconhecer que a nossa cidade vem avançando em políticas públicas para as pessoas com autismo. Temos um trabalho sendo feito ali no Nacatea, temos um trabalho sendo feito também no NAOT e juntamente com os órgãos da saúde, da educação. Precisa aqui lembrar da caminhada que aconteceu na segunda-feira, promovido pelo Nacatea, que reuniu ali os terapeutas, algumas mães, estava ali também nosso prefeito, vice, e fomos até o Moinho. Preciso lembrar que no dia 11 o Departamento de Educação também vai promover uma atividade direcionada para as crianças da rede, as pessoas com autismo, os seus pais, e convidando toda a população. Preciso lembrar que no dia 16 nós vamos promover aqui nessa casa o Abril Azul, um movimento da Câmara Municipal, promovido pelo nosso mandato, que também vai trazer essa discussão à tona. Hoje eu tenho a alegria de ser presidente da Comissão Regional do Direito das Pessoas com Deficiência, comissão essa do Parlamento Regional do Circuito das Águas, que abrange mais de 10 municípios, e nós entendemos que precisamos avançar na discussão desse assunto que é tão importante. Falta ainda muitas coisas. O diagnóstico tardio ainda rouba anos de desenvolvimento das nossas crianças. Falta suporte nas escolas, falta combater o capacitismo, falta combater o preconceito e a discriminação que acontece diariamente e permeia ambientes que deveriam ser seguros, inclusive ambientes que deveriam proteger e trazer segurança para essas crianças. Então, o meu desejo é que esse mês de abril seja para Olambra, para a nossa região, mais do que uma campanha, mas que seja um compromisso legislativo renovado, que cada projeto, que cada lei, que cada ação que essa casa participa ou promove, possa incluir todos e não deixar ninguém para trás. Então, fica aqui o meu reconhecimento a esse dia, amanhã principalmente, Dia Mundial de Conscientização, e o mês inteiro as atividades que vão ser promovidas. Outra coisa que eu queria falar, também muito importante nessa noite, é uma causa que tem nome, tem rosto, tem história, e que se chamava Manuela Contrim Carozio, que tinha 9 anos e que partiu em novembro de 2024. Hoje eu tenho a alegria de ter aqui o Hélio, Karina. Karina me procurou apresentando o projeto da Lei Manuela, e só para contextualizar, pedindo licença com todo respeito, a Manuela estava em uma piscina, um local de diversão, de refresco, um local para as crianças terem ali o maior proveito dessa fase incrível que é a fase da infância. Estava num hotel cercada de estrutura, de aparente segurança, mas mesmo assim o motor de sucção de um ralo da piscina tragou o seu cabelo e levou sua preciosa vida. Uma tragédia que não deveria ter acontecido e que eu chamo de crime, porque quando nós não trabalhamos na prevenção, quando nós não trabalhamos para evitar que situações como essa aconteçam, nós estamos abrindo uma brecha
para que tragédias como essa, que não precisavam ter acontecido, aconteçam. Quando algo assim acontece, duas respostas possíveis ficam para a família. Uma é se fechar na dor, e ninguém tira o direito de julgar qualquer família por isso. Nós sabemos desse momento de luto, de sofrimento, mas também nós temos a outra, que é transformar a dor em escudo. E a família da Manuela, aqui representada, e a Karina me procurou, eles têm feito muito isso. Eles foram em várias câmaras, cidades diferentes, carregando a memória da sua filha como um argumento vivo, urgente e irrecusável. Foram ouvidos. Hoje nós temos diversas cidades no nosso estado que já aprovaram essa lei baseado nessa luta, e hoje é a nossa vez. Esse projeto está na pauta de hoje para ser votado, e é um projeto simples, direto e necessário. Estabelece diretrizes para o funcionamento desses motores de sucção nas piscinas de uso coletivo. Estamos falando aqui dos clubes, dos hotéis, dos condomínios, da piscina pública, ou seja, aonde houver usuários que frequentam esses lugares constantemente. Nós estamos criando uma lei que não inviabiliza nenhum tipo de negócio. Não é uma lei que ataca nenhuma pessoa, mas sim uma lei que salva a vida. E essas duas coisas, elas não precisam ficar de lados opostos. Que Olambra seja mais uma cidade a dizer sim para a prevenção. Que o nome da Manuela, ao ser citado aqui, não seja apenas uma lembrança de dor, mas uma garantia de que uma história mudou, algo de concreto, de permanente aqui nessa cidade. Que a família Carosa saiba que, se essa lei for aprovada hoje, eu tenho confiança que ela será, ela carrega junto de si o nome, o sorriso e a vida da Manuela, não como estatística, mas sim como uma legislação viva, que pode sim proteger e mudar a vida de muitas pessoas aqui no nosso município. Por esse motivo, eu peço o voto favorável dos novos colegas a essa lei tão importante. Mais uma vez agradeço a Karina e o Hélio pela presença. Muito obrigado. Vereador Hermínio Félix. Boa noite, senhor presidente, novos colegas, comunistas presentes. Em cima da fala do Fabiano, queria deixar aqui, dar os parabéns para os pais, da Manuela, por lutar e levar essa situação que a família teve, essa tragédia, mas para que não aconteça em outros municípios. Então isso é muito importante, vocês pensarem no próximo, mesmo tendo vivido essa dificuldade, essa dor. Então, parabéns pela atitude de não trazer só aqui, mas levar para outros municípios. Isso é muito importante. Então, parabéns, Fabiano, por ter abraçado esse projeto, e já deixo aqui meu voto favorável ao projeto. Similar a isso, hoje eu vou abrir aqui um pouco do meu espaço para também falar um pouco de o pronunciamento de uma síndrome nova, rara, que tem, e aqui a gente tem também, no caso, o seu Edson, que é um avô, uma criança que tem uma síndrome rara. Eu acho que na cidade é a única, até o momento, diagnosticada, podendo ter mais, mas diagnosticada é a única do seu Edson, e é uma pessoa que buscou conhecimento. Isso eu falo porque a gente tem esses bate-papo, então buscou conhecimento, buscou outras pessoas para poder entender todo o contexto dessa síndrome. Então hoje eu vou usar um pouco do meu espaço para fazer uma leitura aqui. Meu pronunciamento para ajudar a divulgação de uma síndrome genética rara. Trata-se da síndrome da deleção 1p36. A maioria das pessoas, tal como eu, não tinha ou não tem o conhecimento dessa síndrome. Como eu falei, essa síndrome está no escopo das doenças raras.
Trata-se de um erro metabólico que causa a deleção de parte do braço curto do cromossomo 1. Quais as consequências para as pessoas com essa síndrome? Primeiro, atraso global de desenvolvimento, opotonia, convulsões, disformismo, cardiopatia, entre outras. Cada pessoa apresenta características diferentes, variando muito os sintomas. Não existe cura para a síndrome, mas um tratamento multidisciplinar pode amenizar as características, tais como fisioterapia, fonoaudiologia, terapia ocupacional, entre outras. Antes essa síndrome for diagnosticada e o tratamento for iniciado, maiores serão os resultados. O problema é que a mesma é diagnosticada por meio de mapeamento genético, exame caro e nem sempre disponível nos diferentes municípios do Brasil. Aqui em Olambra, nós temos uma criança de 3 anos de idade diagnosticada com essa síndrome. Diante das dificuldades encontradas pela família brasileira no enfrentamento dos desafios da síndrome de delação 1P36, sendo fundada uma Associação Nacional de Familiares, Amigos e Pessoas com a Síndrome de Deleção 1P36. A Assembleia de Fundação ocorrerá virtualmente no dia 16/4/2026. A sede dessa importante associação, que se dispõe a exercer relevante trabalho de apoio e luta pelo direito das pessoas com síndrome, bem como a sua divulgação, será na cidade de Olambra. Nos orgulha saber que nosso município estará no mapa da luta pela saúde e dignidade das pessoas com síndrome de deleção 1P36. Nós aqui, eu só usei esse tempo meu aqui para estar passando essa mensagem para o Sr. Edson, para todos os vereadores, para todos os olambrenses. A gente está com problema de divulgação, mas vai subir no site depois a gravação, e que a gente possa dar suporte para essa nova associação que busca trabalhar e dar um pouco mais também de tranquilidade, de inclusão para essas crianças. Eu tenho conhecimento da meta do Sr. Edson e eu sei o quanto que é importante o tratamento, a família acompanhar, porque eu pude não ver, vamos deixar bem claro, com o tempo que a gente conhece, eu consegui visualizar alguns momentos muito importantes de evolução da Cecília. Então é muito importante que a gente valorize como representantes públicos aqui no Legislativo e principalmente o Executivo também. Por hoje é só, muito obrigado, uma boa noite a todos. Vereador Janderson Ribeiro. Dispenso. Vereador Mauro Sérgio. Comunico que está encerrada a inscrição para o uso da palavra em explicação pessoal. Ordem do dia. Em única discussão e votação. Votação da ata da 6ª sessão ordinária, realizada no dia 16 de março de 2026. Coloco em discussão a ata da 6ª sessão ordinária.
Coloco em votação a ata da 6ª sessão ordinária. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado a ata da 6ª sessão ordinária. Votação da ata da 4ª sessão extraordinária realizada no dia 16 de março de 2026. Coloco em discussão a ata da 4ª sessão extraordinária. Coloco em votação a ata da 4ª sessão extraordinária. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado a ata da 4ª sessão extraordinária. Requerimento número 6 de 2026. Solicita informações detalhadas sobre o tempo de espera e fluxo de atendimento nas unidades do município, de saúde do município. Senhor Presidente, requeiro à mesa os termos regimentais que seja oficiado ao excelentíssimo senhor prefeito municipal para que, por meio do Departamento Municipal de Saúde, encaminhe a esta Casa de Leis as seguintes informações. Qual o tempo médio de espera para consultas na atenção básica, consultas com médicos especialistas, realização de exames laboratoriais, realização de exame de imagem? Existe sistema de monitoramento e controle do tempo de espera dos pacientes? Em caso positivo, encaminhar relatório atualizado. Como funciona o fluxo de triagem nas unidades de saúde do município? Quais são os critérios adotados para definição de prioridade no atendimento? Há protocolos específicos para atendimento de pessoas com deficiências, idosos, em caso positivo detalhar. Existe planejamento ou medidas em andamento para a redução do tempo de espera? Se sim, quais? Informar se há déficit de profissionais de saúde nas unidades e, em caso positivo, quais especialidades? Justificativa. O presente requerimento tem por objetivo exercer a função fiscalizatória do Poder Legislativo, buscando garantir maior eficiência, transparência e qualidade na prestação dos serviços públicos de saúde. O acesso à saúde não se resume à oferta do serviço, mas também à sua efetividade. Longos períodos de espera podem agravar quadros clínicos e impactar diretamente a qualidade de vida da população. Dessa forma, as informações solicitadas permitirão avaliar a organização do sistema, identificar possíveis gargalos e contribuir para o aprimoramento das políticas públicas na área da saúde. Plenário, vereador Aparecido Almeida, 25 de março de 2026. Vereador Fabiano Soares. Coloco em discussão o requerimento número 006/2026. Boa noite, senhor presidente. Eu queria solicitar o apoio dos colegas à votação desse requerimento. Eu acho que todo mundo aqui recebe demandas constantes referentes à saúde, uma coisa que afeta diretamente a vida de todas as pessoas que moram nessa cidade. E eu acredito que se em cada caso nós fôssemos perguntar, cada pessoa teria uma dúvida, um questionamento, uma crítica e por aí vai. Aqui nessa casa nós estamos discutindo já há algumas sessões sobre a questão de como é tratado isso no nosso município, tempo de espera para exame, tempo de
espera para possíveis atendimentos fora do município, entre outras coisas, e existe sempre números que não se encontram. Às vezes a gente fala uma coisa aqui, aí eles dizem lá que não, é isso, é bem menos, tal, só que nunca nós sabemos de fato qual é o número exato e o que está lá no papel. Então, por isso que eu faço esse pedido de informação detalhada sobre essa questão do tempo de espera, fluxo de atendimento, sobre a questão da própria triagem em si, né? Nós temos relatos, eu mesmo já presenciei, pessoas que se enquadram aí nessa questão de atendimento prioritário, né? Nem preferencial, é prioritário. Pessoas com deficiência, idosos, que muitas vezes ficam ali até 1h30, até 2 horas esperando para serem chamadas. Existem pessoas esperando um bom tempo para fazer exames e por aí vai. Então fica aqui o pedido de apoio para esse requerimento. E só lembrando, né, o requerimento ele é um dispositivo do vereador, para que o vereador possa fiscalizar, para que o vereador possa obter informação e passar para quem está questionando, quem está perguntando. Eu sei que tem gente que tem facilidade de sentar com qualquer diretor e perguntar qualquer coisa, mas infelizmente isso não é um mérito que todos têm. Então, já que a gente tem esse mecanismo para buscar informação, a gente precisa usar. Coloco em votação o requerimento número 006/2026. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado o requerimento número 006/2026. Emenda substitutiva número 01 ao projeto de lei 01 de 2026. O artigo 2º do projeto de lei número 01 de 2026 passa a constar com a seguinte redação. Artigo 2º. Fica vedado o funcionamento dos motores de sucção em piscinas de uso coletivo durante o período em que estiverem abertas à utilização por usuários. Parágrafo 1º. Consideram-se piscinas de uso coletivo, para os fins desta lei, aquelas localizadas em praças esportivas, clubes esportivos, academias, condomínios horizontais e verticais, associações, hotéis, resorts, pousadas, parques aquáticos, spas, estabelecimentos turísticos, recreativos e congêneres, sejam de natureza pública ou privada. Parágrafo 2º. A vedação prevista no caput deste artigo não se aplica às piscinas cujo responsável apresentar, mediante solicitação do órgão fiscalizador, laudo técnico de conformidade, válido e vigente, assinado por engenheiro habilitado perante o Conselho Regional de Engenharia e Agronomia, CREA, atestando que o sistema de sucção da piscina atende integralmente aos requisitos de segurança estabelecidos nesta lei. Na BNT-NBR 10.399 de 2018, na norma ANSI APSP 7, na Lei Federal número 14.327 de 2022 e nas demais normas técnicas pertinentes. Parágrafo 3º. O laudo técnico de conformidade de que trata o parágrafo 1º deverá ser renovado a cada 2 anos e também sempre que houver qualquer alteração, reforma ou substituição de componentes do sistema de sucção da piscina sob pena de perda imediata da exceção nele prevista. Parágrafo 4º. O laudo técnico deverá ser mantido pelo responsável pelo estabelecimento em local de fácil acesso, disponível para apresentação imediata ao órgão fiscalizador municipal quando solicitado, sem necessidade de registro prévio perante a Prefeitura. Artigo 2º. Permanecem inalterados os demais artigos. Plenário Vereador Aparício de Almeida, aos 19 de março de 2026. Fabiano Soares Lima, vereador.
Justificativa. A presente emenda aprimora o artigo 2º do projeto de lei número 01 de 2026, conferindo maior clareza e segurança jurídica. De um lado, amplia e explicita o conceito de piscinas de uso coletivo, evitando lacunas interpretativas. De outro, introduz exceção técnica à vedação geral, permitindo o funcionamento dos motores de sucção quando comprovada, por laudo de profissional habilitado, a conformidade do sistema com normas de segurança aplicáveis. A exigência do alvo válido, com renovação periódica e atualização em caso de alterações, assegura controle contínuo das condições de segurança, sem impor restrição absoluta desnecessária aos estabelecimentos. Em síntese, a emenda mantém a proteção aos usuários, ao mesmo tempo em que adota a solução mais equilibrada, técnica e fiscalizável. Data supra, vereador Fabiano Soares Lima. Coloco em discussão a emenda substitutiva número 01/2026. Ótimo, presidente. Só explicando um pouco essa questão da emenda, conforme o projeto ele foi sendo aprovado em diferentes cidades, obviamente ele foi sendo aperfeiçoado. Em discussão, por exemplo, na Câmara de Campinas, foi proposto esse aperfeiçoamento do projeto, deixando ele um pouco mais equilibrado, né? A gente fala sobre a proibição do funcionamento dos motores de sucção, mas aqui, de um lado, nós estabelecemos essa regra clara de proteção, mas também reconhecendo que existem estabelecimentos que podem investir em tecnologia, segurança, permitindo assim, né, a exceção do uso desses motores enquanto a piscina está em uso, mediante laudo técnico assinado por um profissional habilitado e conforme as normas reconhecidas e estabelecidas dentro do nosso país. Então, deixando mais uma vez claro, então, que não se trata de uma proibição, não se trata de uma perseguição, mas sim de garantir que quem funcione com segurança comprovada para todos aqueles que estão usando a piscina. Coloco em votação a emenda substitutiva número 01/2026. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovada a emenda substitutiva número 01/2026. Parecer conjunto favorável das comissões permanentes ao projeto de lei número 1 de 2026. Em análise à propositura de autoria parlamentar, nos termos do artigo 101 do regimento interno, assim se manifesta. Do objeto: o presente projeto de lei tem por objeto o seguinte: institui a Lei Manuela que proíbe o funcionamento de motores de sucção em piscinas de uso coletivo, enquanto abertas aos usuários. Obriga a instalação de dispositivos de segurança e proteção e das outras providências no âmbito do município de Olambra. Do relatório, os nobres vereadores Fabiano Soares Lima, Josiane de Menezes Moreton Esperança e Hermínio Félix, relatores do parecer conjunto das respectivas comissões, apresentam a seguinte conclusão:
da legalidade. Em análise a termos de legalidade, a propositura encontra total amparo legal, já que compete ao município legislar sobre matéria de seu interesse local, conforme preconiza o artigo 30, inciso 1º da Constituição Federal. Quanto à iniciativa, entendemos que a competência é concorrente, não ferindo os princípios da separação dos poderes, de acordo com o artigo 61 da Constituição Federal e o artigo 37 da Lei Orgânica. Assim, não havendo nenhuma objeção, o parecer desses relatores em termos de legalidade é favorável à propositura, visto que o projeto de lei apresenta todos os requisitos indispensáveis para a sua aprovação. Da conveniência e oportunidade, a propositura é conveniente e oportuna, como forma de prevenção de acidentes, atuando como dever estatal de proteção à vida e integridade física. Decisão das comissões, em análise ao projeto apresentado em consonância com o relatório dos relatores do parecer, decidem as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de lei número 1 de 2026 e meter ao plenário dessa Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade e amparo legal. Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra, em 20 de março de 2026. Comissões permanentes. Coloco em discussão o projeto de lei número 01/2026. Pelo ótimo, presidente. Mais uma vez, solicitamos, amigos, o apoio a esse projeto de lei tão importante, tão necessário, e agradecendo mais uma vez a Karina pela oportunidade que ela me deu de poder apresentar esse projeto aqui em Holambra. Coloco em votação o projeto de lei número 01/2026. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado o projeto de lei número 01/2026. Parecer conjunto favorável das comissões permanentes ao projeto de resolução número 007 de 2026. Do objeto: o presente projeto de resolução tem por objeto o seguinte: constitui comissão de representação da Câmara Municipal da Estância Turística de Holambra para participação na 4ª edição do Encontro Paulista da Juventude, a realizar-se no dia 24 de abril de 2026, em Lins, São Paulo. Os nobres vereadores Fabiano Soares Lima, Josiane de Menezes Moreton Esperança e Mauro Sérgio de Oliveira, relatores designados pelas comissões competentes, apresentam a seguinte conclusão: em análise aos termos de legalidade, a propositura encontra-se livre de vícios, pois apresenta todos os requisitos elencados no artigo 111, parágrafo 3º do Regimento Interno. Ressalta-se que consta no processo a estimativa de custos, conforme determina o artigo 111, parágrafo 2º do Regimento Interno. Desta forma, em termos de legalidade, o parecer desses relatores é favorável à propositura, já que se encontra totalmente revestida de licitude. A propositura é conveniente e oportuna pelos próprios termos e fundamentos da justificativa apresentada no referido projeto de resolução, em especial por ser uma oportunidade de buscarmos mais conhecimentos para os agentes políticos municipais em temas relevantes para a juventude. Em análise ao projeto apresentado e em consonância com o relatório dos vereadores relatores do parecer, decidem as comissões competentes por exarar parecer favorável ao projeto de resolução número 007 de 2026, remetendo ao plenário desta Casa para sua deliberação e possível aprovação, já que se encontra em total viabilidade, constitucionalidade
e amparo legal. Câmara Municipal da Estância Turística de Olambra, em 19 de março de 2026. Comissões permanentes. Coloco em discussão o projeto de resolução número 07/2026. Mais uma vez, solicitando apoio a esse projeto, o Encontro Paulista de Juventude, um momento muito importante, coordenado pela Secretaria de Justiça do Estado de São Paulo, o governador Tarcísio, coordenador da Juventude, o Juliano Borges. Ano passado, eu e a vereadora Jo estivemos no encontro em São Carlos, e agora, na quarta edição, como deve ser maior ainda, estaremos juntos para discutir sobre políticas públicas para a juventude. Por isso, peço voto favorável a esse projeto de resolução. Coloco em votação o projeto de resolução número 07/2026. Votação encerrada. Com 8 votos favoráveis, declaro aprovado o projeto de resolução número 07/2026. Explicação pessoal. Fabiano Soares. Eu dispenso, só gostaria de agradecer a todos pelos votos favoráveis nos projetos de lei. Obrigado. Vereador Hermindo Félix. Dispenso. Vereador Janderson Adriano Ribeiro. Dispenso. Vereadora Josiane Esperança. Presidente, boa noite a todos que acompanham essa sessão de alguma forma. Quero deixar aqui os meus cumprimentos, a minha solidariedade, o nosso reconhecimento e agradecer, pela pauta que vocês trazem para prevenir, para que outras famílias não sofram, infelizmente, o que vocês sofreram. Fica aqui o meu sincero agradecimento. E a outra pauta, do seu Edson, eu não conhecia a condição, a síndrome, e vamos em busca do melhor, Espero que tudo transcorra da melhor forma, dentro das possibilidades, e que eu acho que as coisas que acontecem na vida da gente nos fortalece, Às vezes a gente passa por algum processo um pouquinho mais difícil, As perdas e as condições, mas eu tenho certeza que com fé em Deus, independente da religião, a gente consegue seguir em frente, E aí eu estou passando hoje mesmo para falar um pouquinho, bem rapidamente, dessa semana que a gente vive, dentre muitas comemorações da Páscoa, e também uma semana muito importante, novamente falando em fé, independente do que cada um acredita, do que cada um cultua. Eu entendo que a gente está num momento de vivência, na parte espiritual. Então, eu desejo aqui que cada um de nós possa comemorar sim a Páscoa, a pescaria que a gente tem, que aproveite aí a programação que a cidade oferece, o ovinho de Páscoa, enfim, que cada um aproveite da melhor forma, mas que o mais importante de tudo isso é que cada um reflita e traga no seu coração o verdadeiro sentimento do que é esse momento, Para aqueles que de alguma forma fizeram as suas penitências na Quaresma, que a gente sempre ouve, deixo isso ou deixo aquilo, parabéns, se foi um momento de oração, cada um aproveita e faz da sua forma, mas vamos lembrar que fora esses 40 dias, nós temos mais 325 dias no ano, que a gente tem que cuidar do amor ao próximo, de empatia e de procurar fazer o bem e viver um dia de cada vez. Se você não puder ajudar, no mínimo não atrapalha. Boa Páscoa a todos e fiquem com Deus. Boa noite.
Mauro Sérgio de Oliveira. Sem mais no momento, encerro a sessão, comunicando que a próxima sessão ordinária será realizada no dia 6 de abril de 2026, às 19 horas. Secretaria da Câmara Municipal, em 26 de março de 2026.